minha gente, por que não se respeita o professor quanto se respeita um juiz de direito? Eu quero conhecer sua opinião. Por favor, deixe aqui nos comentários deste vídeo. Quero conhecer sua opinião. Por que a escola não é digna do mesmo respeito que um fórum? Um dia desses, uma amiga que é gestora de uma escola pública me contou que é comum pais, irmãos rapazes entrarem na escola sem camisa. E eles acham isso tudo muito normal, que é um direito. E que ela não permite esse ato, esse costume. E eu fico imaginando o chilique que esses rapazes dão, porque se acham no direito de entrar na escola de qualquer forma. É notório que, historicamente, não há uma equivalência no respeito que a sociedade dá aos professores e a outras profissões, como a de juiz. É sabido e também é constrangedor. Você já viu alguém tratando de forma desrespeitosa um juiz ou uma juíza? Você conhece algum caso de alguém dizendo ao juiz como ele deve atuar? E será que você conhece algum caso relativo aos professores com essa mesma forma de conduta? Ora, recentemente eu fui convocado para compor o tribunal do júri da minha cidade por um mês. Éramos 30 pessoas representativas de diversas classes, diversos setores da sociedade, classes sociais, profissões, etnias, gêneros, idade, enfim. Mas um fator nos fazia igual. Um fator nos igualava. O rigoroso respeito e reverência ao juiz e ao espaço físico e simbólico do Tribunal de Justiça. Começando com a roupa com a qual nos vestimos. Aí, mais que cordial, o tratamento era de deferência, de reverência absolutas. Mesmo nos momentos que antecediam efetivamente as sessões, só nos dirigíamos ao juiz se fôssemos solicitados, e com a formalidade e os pronomes de tratamento que a situação exigia. Qualquer pedido de informação era dirigido aos demais funcionários do tribunal. Aliás, a suntuosidade do prédio e suas instalações já são, por si, intimidatórias. Ou melhor, já são lembretes de como lá deve se comportar. A escola pública nem precisava disso tudo. Um tantinho já seria o suficiente para que lá se entrasse com um pouquinho de cerimônia, um tantinho de respeito, já que ambos são equipamentos públicos muito importantes para a sociedade. Eu, como professor, há mais de 33 anos, nessas situações sempre me indago e o faço com muita indignação, porque geralmente não se trata a escola, professores, professora da mesma forma que se trata juízes e tribunais. Por exemplo, me pautarei neste exemplo. A falta de equivalência no respeito dado a professores e juízes, sabemos que se origina de muitos múltiplos fatores históricos, sociais, culturais. Algumas das principais razões para essa disparidade são as percepções que se tem dos papéis de cada uma dessas profissões. A função do juiz é vista como essencial para a manutenção da ordem e da justiça. Os juízes são responsáveis por tomar decisões legais importantes que afetam a vida das pessoas e garantem o cumprimento da lei. A importância do papel do professor é subestimada, apesar de ser fundamental para a educação e o desenvolvimento do país. A magistratura é associada a um alto prestígio social. O magistério não tem o mesmo prestígio, apesar de desempenharem papéis igualmente importantes na formação da sociedade. Agora vejam, magistratura e magistério vêm da mesma raiz etimológica primária, do latim
magister, que significa mestre, chefe, funcionário do poder público investido de autoridade. Mas daí vem as derivações. Magistratura passa a denominar a carreira pública cuja atribuição constitucional é administrar a justiça, no exercício do poder judiciário. E magistério ficou sendo o ofício do professor. O fato relevante é que juízes recebem salários mais altos e têm benefícios que professores não têm. Isso indica o nível de valorização que a sociedade atribui a essas profissões. Juízes são vistos como figuras de autoridade e poder, enquanto professores são associados a um papel mais submisso, de menor importância. Embora professores desempenhem um papel crucial na formação dos indivíduos, suas decisões podem não ter impacto tão imediato e visível como as decisões de juízes nos seus tribunais. A desobediência ou desrespeito a um juiz resulta em seríssimas consequências legais. Por outro lado, o desrespeito ao professor não tem consequências graves, o que leva a um comportamento menos respeitoso. Para se promover um maior respeito pelos professores e valorizar a nossa função na sociedade, o poder público precisa, para ontem, potencializar os recursos destinados à escola pública, resolver a sobrecarga de trabalho que afeta o ambiente de aprendizado e a qualidade social do ensino, impactando a imagem do professor perante aos alunos, perante a comunidade. Precisa aprimorar as condições de trabalho, de remuneração e reconhecer publicamente as contribuições essenciais dos professores da escola pública, sobretudo para o crescimento e o progresso da sociedade. E nós, de nossa parte, precisamos pararmos de nos autoboicotarmos, nos diminuindo ainda mais perante a sociedade. Não raro, presencio colegas se afirmando sofressores e sofressoras, caricaturando sua profissão com piadas grotescas. E se isso não fosse o bastante, ainda temos muitos gestores, colegas da mesma categoria, adotando atitudes antiéticas e desumanas contra seus colegas. E olha, sequer nós temos um código de ética, como têm os profissionais do direito, os jornalistas, médicos, enfermeiros. Então, minha gente, me ajudem a responder. Por que não se respeita o professor o quanto se respeita o juiz? Por que a escola não é digna do mesmo respeito que um fórum? Olha, nós sabemos que professores enfrentam cotidianamente desafios e dificuldades em seu trabalho que os juízes não têm. Além dos baixos salários e a falta de infraestrutura dos espaços escolares que já citei, nós somos assombrados todo dia pela violência escolar, pela indisciplina, desinteresse, evasão dos estudantes. E esses fatores afetam a motivação, a autoridade e a autoestima do professor, que nem sempre conta com o apoio da família, da comunidade ou do poder público para o enfrentamento a tais desafios. O juiz, além do status social elevado, remuneração atrativa, carreira prestigiadíssima, tem uma função de poder e tem um código de ética que define seus deveres e as suas responsabilidades, define até a linguagem e o comportamento adequados. O juiz é visto como representante da lei e da ordem, que deve ser respeitado e obedecido. E todos são doutores, sem necessariamente terem cursado um doutorado. E o magistério? O respeito ao juiz é uma norma social imposta pela lei. O juiz tem o poder de julgar, condenar ou absolver pessoas. Há vários fatores que influenciam o respeito ao professor e ao juiz. Profissões distintas e igualmente importantes. E isso nós temos que bradar. Fazemos campanha para que sejamos valorizados e reconhecidos pela sociedade da mesma forma. Pois ambos temos um papel fundamental na construção de um país melhor. Outros fatores que não posso deixar de falar é a influência dos meios de comunicação.
A forma como nós somos retratados nos meios de comunicação e nas redes sociais desempenha um significativo papel no modo como nós somos percebidos pela sociedade, minha gente. Estereótipos negativos e caricaturas em memes e shows de humor de gosto duvidoso afetam a nossa imagem. A falta de envolvimento efetivo das famílias na educação dos filhos e a falta de apoio da comunidade à escola também contribuem para a falta de respeito ao professor. Males dos quais o poder judiciário não padece. Professores são desrespeitados todos os dias. E não me chegam notícias disso quanto a profissionais da magistratura. E não é para ver mesmo. Todas as profissões, indistintamente, precisam ser respeitadas. Para finalizar, eu gostaria de resumir aqui o que eu considero pontos fulcrais neste problema social que devem ser priorizados para que essa distância entre essas duas profissões seja ao menos relativizadas. Lembro-lhe que esta minha análise comparativa focou a carreira da magistratura como exemplo, em razão do impacto que eu passei na experiência da convocação para compor o tribunal do júri da minha cidade. Eu poderia ter escolhido a medicina, de onde eles saem doutores sem doutorado, a engenharia, a veterinária, que segundo a pesquisa da FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos, feitas pelo IPESP, Instituto de Pesquisas Sociais e Políticas Econômicas, que foi publicada há uma semana, 2 semanas, desse data que eu gravo esse vídeo, pelo jornal Estado de Minas. São essas 3 profissões que eu citei, as de maior prestígio social no Brasil, nessa ordem. Então, vamos lá. As 5 situações que eu considero desrespeitosas, que vivemos cotidianamente e que precisamos combater também cotidianamente. Primeiro, a desvalorização salarial. A desvalorização salarial é um desrespeito. A remuneração do magistério não condiz com a importância do trabalho educacional e social desempenhado, o que implica no desrespeito à nossa profissão. Chega aqui que eu vou contar uma coisinha. Um juiz de direito substituto do TJDF, o nosso Tribunal de Justiça do DF e seus territórios, tem um salário inicial de R$32 mil. Não, mas não é só isso. Somados a diversos benefícios adicionais, chega a fortuna de 40 mil. 40 mil reais no início da carreira. Um professor aqui no DF, no fim de carreira, com doutorado, tendo estudado um curso de doutorado, doutor de verdade, e com uma jornada semanal de 40 horas, não recebe mais do que 10 mil reais. E olha que o DF é considerado uma das unidades da federação que melhor remunera seus professores. 2. A falta de reconhecimento efetivo e pragmático do poder público e, por tabela, da sociedade. É um desrespeito. Não somos reconhecidos pelo trabalho árduo e pelo impacto positivo que temos na formação da sociedade. Precisamos, também de nossa parte, termos orgulho da nossa profissão, pois o reconhecimento à magistratura é indiscutível. 3. Agressões à nossa categoria. Claro, são desrespeitos. Nós somos recorrentemente vítimas de violências físicas e simbólicas por parte de estudantes, de famílias, de gestões de escolas e de poderes públicos. No campo das violências simbólicas, o assédio moral é uma modalidade expoente, quase que cotidiana. Em um fórum, isso teria severas consequências. A falta de recursos e infraestrutura adequada nas escolas é um desrespeito, pois dificulta o nosso trabalho, afeta o aprendizado dos estudantes. Dos recursos e das estruturas dos fóruns eu nem preciso falar. Preciso. As interferências no nosso trabalho são desrespeitos. Enfrentamos críticas severas e interferências constantes da sociedade, das famílias, da mídia e de outros setores da sociedade que se arvoram em determinar nosso trabalho.
desconsiderando o quanto nós estudamos para estar ali. E que o que fazemos com embasamentos teóricos, metodológicos, epistemológicos, coisa que muita gente não sabe nem do que eu estou falando. Atitudes que levam ao sentimento de desvalorização e desrespeito ao nosso trabalho. Venha cá, você tem notícias de algum desvairado que tenha olhado assim no olho do juiz e tenha determinado o que ele deve fazer? Eu não tenho notícias. Bem, minha gente, nós sabemos que não se muda um cenário destes com um decreto. Tampouco apenas com a nossa vontade. As mudanças históricas nos requerem também paciência histórica e luta constante. Poder público, sindicato, categoria, sociedade, mídias precisam ressaltar todos os dias que professores desempenham papéis fundamentais e insubstituíveis na sociedade. Que somos essenciais para o desenvolvimento intelectual, emocional e social dos estudantes. Somente construindo o respeito e o reconhecimento merecido será possível construirmos uma educação de qualidade social e uma sociedade mais justa, mais igualitária. Eu tenho orgulho imenso de ser professor. E você? Então, por que não se respeita o professor o quanto que se respeita o juiz? De verdade, eu quero conhecer sua opinião. Por favor, coloque aqui nos comentários desse vídeo. Espero que eu tenha lhe provocado, espero que eu tenha provocado o poder público, a quem interessar possa. E obrigado por me acompanhar até aqui. Compartilhe nas suas redes, nas coordenações pedagógicas da sua escola, com seus estudantes, claro. E mande também para aquele coleguinha, para aquela coleguinha, que vive se diminuindo como professor, como professora, fortalecendo o coro de quem nos desrespeita e nos desvaloriza. Curta, comente, ative o sino de notificações. Conheça minhas obras, minhas palestras no meu website simãodemiranda.com.br. Siga-me também, por favor, no Instagram, @simãodemiranda. Lá sempre tem notícias frescas e conteúdos bem legais para você, seus filhos e seus estudantes. E antes que eu me esqueça, sigamos esperançando e lutando, como quer Paulo Freire. Um grande abraço.